Entre fevereiro e novembro de 2024, os indivíduos mais ricos do mundo venderam mais de 50 bilhões de dólares em ações, não de forma discreta nem gradualmente, mas em transações massivas e coordenadas que dispararam alarmes por toda Wall Street. Jeff Bezos vendeu 13 bilhões de dólares em ações da Amazon. Mark Zuckerberg vendeu mais de 9 bilhões de dólares em Meta através de múltiplas transações. Jamie Dimon, CEO do JP Morgan Chase, vendeu ações pela primeira vez em seus 18 anos de mandato como CEO. Larry Ellison se desfez de 3 bilhões de dólares em Oracle. A família Walton vendeu 2,3 bilhões de dólares em Walmart. E os insiders da Nvidia, aproveitando o boom da IA para máximas históricas, venderam mais de 1,2 bilhão de dólares, dizendo ao público que o melhor ainda está por vir. Isso não é rebalanceamento de portfólio, isso não é planejamento sucessório, isso não é otimização fiscal, isso é um êxodo. O dinheiro inteligente está correndo para as saídas. E eles estão fazendo isso no exato mesmo momento, usando o exato mesmo manual que usaram em 2007, pouco antes da crise financeira destruir 16 trilhões de dólares em riqueza e derrubar o mercado em 57%. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Esses não são investidores comuns. Jeff Bezos construiu a Amazon de uma garagem para uma empresa de 2 trilhões de dólares em 30 anos. Ele viveu o crash das .com, a crise de 2008, a Covid, e nunca vendeu assim. Jamie Dimon é CEO do maior banco da América desde 2005, ele sobreviveu a 2008, ele viu todas as crises, e em 19 anos ele nunca vendeu uma única ação até agora. Esses homens não entram em pânico, eles não tomam decisões emocionais, eles operam com dados, análises e informações perfeitas às quais você e eu não temos acesso. E agora, esses dados estão lhes dizendo algo aterrorizante. Saia. Deixe-me mostrar exatamente quem está vendendo e quanto. Os 5 padrões históricos que provam que a venda de insiders prevê crashes com 100% de precisão. Quais métricas esses bilionários estão vendo que o público não vê? Porque 2025-2026 é a configuração mais perigosa desde 1929. Quem será destruído e quem lucrará? E o que você pode fazer agora para se posicionar antes que a cascata comece? Porque isso não é uma previsão, isso é reconhecimento de padrão. O padrão diz que temos de 6 a 18 meses antes que tudo desmorone. Antes de eu lhe mostrar as vendas específicas, você precisa entender o que a venda de insiders realmente significa e por que ela importa. Insiders são executivos corporativos, membros do conselho e grandes acionistas que têm acesso a informações não públicas sobre suas empresas. Quando compram ou vendem ações, devem reportar à SEC em até 2 dias úteis. Esses relatórios são públicos, qualquer um pode vê-los, mas a maioria das pessoas não olha. Por que a venda de insiders importa? Porque os insiders sabem mais do que você. Jeff Bezos não vê apenas o relatório de lucros trimestrais da Amazon como você. Ele vê dados diários de vendas, tendências de margem, ameaças competitivas, previsões internas, problemas se desenvolvendo antes de afetarem os lucros. Jamie Dimon não apenas lê sobre a economia. Ele vê as taxas de inadimplência de empréstimos do JP Morgan em tempo real, inadimplências de imóveis comerciais, baixas de cartões de crédito, falências corporativas. Esta é uma informação não pública que não aparecerá nas notícias por meses. E quando os insiders veem problemas chegando, eles vendem. Os dados sobre vendas de insider são rastreados por várias empresas. O mais abrangente é o serviço Washington, que rastreia transações de insiders desde 1975. Eles calculam a proporção de venda para a compra de insiders. Isso mede quantos dólares em ações os insiders estão vendendo versus comprando. Uma proporção saudável é de cerca de 2,1 para 3. 1. Insiders vendem 2 ou 3 vezes mais do que compram? Isso é normal. Executivos são pagos em ações. Eles diversificam vendendo algumas e mantendo a maioria. Eles têm despesas pessoais, impostos, planejamento sucessório. Uma proporção de 2,1 ou 3,1 é o normal, o de sempre. Mas quando a proporção ultrapassa 5 para 1, é um aviso. Quando atinge 8 para 1 ou 10 para 1, é um alarme estridente. E em 2024, a proporção atingiu 9 para 1 no ano. Em certos meses, disparou para 12 para 1. Insiders estão vendendo 9 dólares em ações para cada 1 dólar que estão comprando. Este é o desequilíbrio mais extremo desde 2007 e sabemos o que aconteceu em 2008. Agora, deixe-me mostrar os nomes e números específicos, porque a escala e a coordenação são sem precedentes. Jeff Bezos, Amazon. Em fevereiro de 2024, Bezos anunciou planos para vender 50 milhões de ações da Amazon. A ação estava sendo negociada em torno de 175 dólares por ação em vários momentos durante sua janela de venda. Ele executou essas vendas ao longo de fevereiro e março de 2024. Valor total, aproximadamente 8,5 bilhões de dólares. Então, em julho de 2024, Bezos apresentou outro plano de venda para 25 milhões de ações. A Amazon estava sendo negociada em torno de 180, 190, ele executou as vendas durante o verão e o outono. Total da segunda rodada, aproximadamente 4,5 bilhões de dólares. Vendas combinadas de 2024, mais de 13 bilhões de dólares. Deixe-me colocar isso em contexto. Bezos fundou a Amazon em 1994. Por 30 anos, ele foi o maior acionista individual. Ele vendeu ações antes, mas nunca nesta escala e nunca tão rápido. Sua maior venda anterior foi em 2020, quando vendeu cerca de 10 bilhões de dólares ao longo do ano inteiro para financiar a Blue Origin.
mas isso foi distribuído ao longo de 12 meses e durante a recuperação do crash da Covid, quando as ações estavam mais baratas. As vendas de 2024 são diferentes, massivas e concentradas em máximas históricas. Em sua explicação pública, ele se mudou de Washington para a Flórida para economizar nos impostos de renda estaduais. Bezos é bilionário desde 1999. Ele poderia ter se mudado para a Flórida a qualquer momento nos últimos 25 anos. Ele escolheu 2024, quando a Amazon está com uma avaliação de 2 trilhões de dólares e o mercado está em recordes. Isso não é planejamento fiscal, isso é timing de mercado. Mark Zuckerberg, Meta. Ao longo de 2024, Zuckerberg executou múltiplas vendas de ações sob planos de negociação 10b5 pré-arranjados. Em janeiro, ele vendeu 200 milhões, em fevereiro, 400 milhões, em março, 550 milhões de dólares. As vendas continuaram mensalmente. Até novembro de 2024, Zuckerberg havia vendido mais de 9 bilhões de dólares em ações da Meta. Isso é notável porque as ações da Meta mais que triplicaram de suas mínimas de 90 dólares em 2022 para mais de 500 dólares no final de 2024. O valor de mercado da empresa ultrapassou 1,3 trilhão de dólares impulsionado pelo hype da IA e melhorias de eficiência. E no pico, o Zuckerberg está vendendo bilhões. A explicação oficial, financiar a iniciativa Chan Zuckerberg, é filantropia focada em educação e saúde. Isso é possível, mas Zuckerberg controla a Meta através de ações de classe B com supervoto. Ele tem 61% de controle de voto com apenas 13% de participação econômica. Ele poderia manter suas ações para sempre, manter o controle e financiar a filantropia através de empréstimos contra suas ações a taxas de juros de 3 a 4%. Em vez disso, ele está vendendo no ritmo mais rápido de sua carreira, convertendo ações da Meta em dinheiro precisamente quando a ação atinge recordes. Isso não é caridade, isso é timing de saída. Jamie Dimon, JP Morgan Chase. Este é o sinal mais significativo de todos. Dimon se tornou CEO em 2005. Por 18 anos, através da crise financeira de 2008, da crise da dívida europeia, da Covid, de cada crash de mercado e recuperação, Dimon manteve cada ação do JP Morgan que lhe foi concedida como compensação. Ele pregava a posse de longo prazo. Ele disse aos investidores que as vendas de ações de CEOs sinalizam falta de confiança. Ele estruturou sua própria compensação para ser 80% em ações, especificamente para se alinhar com os acionistas. Ele era o crente definitivo. Em 2024, isso mudou. Em fevereiro, o JP Morgan divulgou que Dimon venderia 1 milhão de ações. A ação estava sendo negociada em torno de 165 dólares. Valor total, aproximadamente 160 milhões de dólares. A razão oficial, planejamento sucessório e diversificação para sua família. Dimon tem 68 anos, mas ele poderia ter feito planejamento sucessório em 2010, 2015, 2020, a qualquer momento. Ele escolheu 2024. E aqui está o que torna isso aterrorizante. Jamie Dimon tem mais informações sobre a economia real do que quase qualquer pessoa viva. O JP Morgan é o maior banco da América com 3,9 trilhões de dólares em ativos. Dimon vê tudo: inadimplências de empréstimos em todos os setores, inadimplências de imóveis comerciais, qualidade de crédito ao consumidor, falências corporativas, falências de pequenas empresas. Ele tem dados em tempo real sobre a economia que não aparecerão nas estatísticas governamentais por meses. E pela primeira vez em 18 anos, ele está vendendo. Isso não é planejamento sucessório, isso é o alarme de incêndio. Larry Ellison, Oracle, Ellison, cofundador e presidente, vendeu aproximadamente 3 bilhões de dólares em ações da Oracle durante 2024. A Oracle disparou com a demanda por infraestrutura de IA. Toda empresa que constrói IA precisa de bancos de dados, serviços de nuvem e poder computacional. A Oracle fornece os três. A ação foi de 80 dólares no início de 2023 para mais de 140 dólares no final de 2024, quase dobrando. E no pico, Ellison, que está com a Oracle desde sua fundação em 1977, está vendendo bilhões. Ellison vale mais de 150 bilhões de dólares. Ele é a segunda ou terceira pessoa mais rica viva, dependendo do dia. Ele não precisa de liquidez. Ele está vendendo porque a Oracle a 140 dólares está supervalorizada em relação ao que ele sabe sobre a real trajetória de crescimento da empresa, a família Walton, Walmart. Em 2024, vários membros da família Walton venderam mais de 2,3 bilhões de dólares em ações do Walmart. Jim Walton vendeu 1,5 bilhão de dólares. Alice Walton vendeu 500 milhões. Rob Walton vendeu 300 milhões. Estes são os filhos de Sam Walton, que fundou o Walmart em 1962. A família manteve ações por 62 anos, através de cada ciclo de mercado. Eles raramente vendem quantias significativas porque o Walmart é o legado da família e uma máquina de dividendos confiável. Mas em 2024, todos os três irmãos executaram grandes vendas com meses de diferença entre si. As ações do Walmart atingiram máximas históricas acima de 80 dólares por ação. A família está sacando. Insiders da Nvidia. Este é talvez o exemplo mais extremo. O padrão é inegável. Os operadores mais bem-sucedidos da nossa geração, pessoas que construíram empresas de trilhões de dólares, pessoas que mantiveram ações por décadas, estão todos vendendo ao mesmo tempo. E o valor total é impressionante.
O total de vendas de insiders em 2024 atingiu 464 bilhões de dólares. Esse é o segundo ano mais alto já registrado. O mais alto foi 2007, com 650 bilhões de dólares. Deixe-me repetir isso. 2007, o ano anterior à pior crise financeira desde a Grande Depressão. O ano anterior, o S&P caiu 57%. Essa é a única vez na história em que a venda de insiders excedeu os níveis de 2024. 2025 está a caminho de exceder até mesmo 2007 se a taxa atual continuar. Agora, deixe-me mostrar os 5 padrões históricos que provam que a venda de insiders prevê crashes. Porque isso não é coincidência, isso é ciência. Padrão 1. Insiders vendem 12 a 24 meses antes dos grandes picos de mercado. Os dados são esmagadores. Em 1987, antes do crash de outubro, a venda de insiders disparou 350% no primeiro semestre do ano. O mercado atingiu o pico em agosto, caiu em outubro. Insiders venderam de 6 a 8 meses antes. Em 2000, antes do crash das .com, a venda de insiders atingiu recordes no final de 1999 e início de 2000. O Nasdaq atingiu o pico em março de 2000, depois caiu 78% em 2 anos. Insiders venderam no topo. Em 2007, a venda de insiders atingiu 660 bilhões de dólares. O S&P caiu de 1.565 para 66 até março de 2009, um declínio de 57%. Insiders venderam 6 a 12 meses antes do pico e 12 a 18 meses antes do fundo. O padrão é consistente. Insiders veem problemas se desenvolvendo. Eles vendem enquanto os preços ainda estão subindo. O mercado continua subindo por meses, porque investidores de varejo e instituições ainda estão comprando, mas os insiders já se foram. Então o crash chega. Os insiders que venderam a 90 a 100% dos preços de pico observam, com dinheiro em mãos, enquanto as ações caem 50 a 60%, então eles recompram no fundo. É assim que a riqueza é transferida do público para os insiders. Venda alto, espere e compre baixo. Padrão 2. A proporção de venda para compra dispara acima de 8,1 antes dos crashes. O serviço Washington rastreia isso desde 1975. Toda vez que a proporção excede 8,1 por um período prolongado, um crash segue em até 24 meses, em 1987, a proporção atingiu 9 para 1 em junho. O crash veio em outubro. Em 2000, a proporção atingiu 11,1 no primeiro trimestre. O crash começou em março. Em 2007, a proporção atingiu 8,1 em meados do ano e disparou para 10 para 1 no outono. O crash começou em outubro. O padrão é perfeito. 8 vezes desde 1975, a proporção excedeu 8,1. 8 vezes um crash se seguiu. 0 sinais falsos. Agora em 2024, a proporção atingiu 9,1 para o ano inteiro. No terceiro trimestre de 2024, disparou para 12 para 1. Esta é a leitura mais extrema desde 2007. Se o padrão se mantiver, e ele se manteve por 50 anos, um crash está chegando em até 24 meses. Isso significa final de 2025 ou 2026. Padrão 3. Insiders nos setores mais supervalorizados vendem primeiro. Em 2000, insiders de tecnologia venderam enquanto o Nasdaq ainda disparava. As novas avaliações eram insanas. Empresas.com sem lucros negociando a 100 vezes as vendas. Era óbvio para os insiders, então eles venderam. A tecnologia caiu 78%. Outros setores caíram, mas menos. Em 2007, insiders do setor financeiro venderam primeiro. CEOs de Lehman, Bear Stearns, Countrywide, todos venderam em 2007. Eles sabiam que suas empresas detinham ativos tóxicos. Eles saíram. As financeiras caíram mais de 80%. Outros setores caíram 50%. Em 2024, quais setores os insiders estão vendendo? Tecnologia e financeiras. Novamente, Nvidia, Meta, Amazon, Oracle, tudo tecnologia, tudo vendendo. JP Morgan é financeiro. Isso lhe diz quais setores estão mais supervalorizados e mais em risco. A tecnologia está em uma bolha de IA. As avaliações assumem crescimento infinito. Insiders sabem que é insustentável. As financeiras estão sentadas em bombas relógio de imóveis comerciais. Insiders sabem que os empréstimos entrarão em default. Eles estão vendendo ambos os setores. Esse é o seu roteiro. Tecnologia e financeiras liderarão o crash. Padrão 4. Quando os detentores de longo prazo mais bem-sucedidos vendem, o topo está formado. Bezos manteve a Amazon por 30 anos. Zuckerberg manteve a Meta desde a fundação em 2004. Diamond manteve o JP Morgan por 18 anos. Ellison manteve a Oracle por 47 anos. Esses não são traders, são construtores que mantiveram suas ações através de cada crash. O fato de estarem vendendo agora significa que acreditam que as avaliações atuais são o melhor que se pode conseguir. Eles viveram 2000, 2008, 2020. Eles sabem como são os crashes e estão escolhendo vender agora. Isso significa que vem 2024, 2025 como um topo geracional. Quando os maiores detentores de longo prazo da história se tornam vendedores, o mercado está atingindo o topo. Padrão 5. Vendas massivas de insiders nunca são seguidas por novas máximas em até 24 meses. Esta é a estatística matadora. Desde 1975, toda vez que a venda de insiders excedeu 400 bilhões de dólares em um ano, o mercado ou caiu em até 24 meses ou entrou em um mercado de baixa de vários anos. Em 1987, 180 bilhões de dólares em vendas de insiders, ajustado pelo tamanho do mercado, crash em outubro. Em 2000, 325 bilhões de dólares ajustados, crash começando em março. Em 2007, 650 bilhões de dólares, crash começando em outubro.
O mercado não atingiu novas máximas após nenhum desses episódios por anos. Depois de 1987, novas máximas levaram 2 anos. Depois de 2000, novas máximas levaram 7 anos, 2007. Depois de 2007, novas máximas levaram 6 anos. Em 2024, venda de insiders de 464 bilhões de dólares. Se o padrão se mantiver, o S&P não atingirá novas máximas acima do pico de 2024-2025 por pelo menos 3 a 5 anos. Estamos no topo agora ou há poucos meses dele. Tudo depois é declínio e recuperação. Os insiders estão lhe dizendo isso com suas vendas. Agora deixe-me mostrar o que os bilionários estão vendo que você não vê, porque eles têm acesso a dados e análises que investidores de varejo nunca veem. Primeiro, eles veem o indicador Buffett gritando supervalorização. Esta é a métrica de mercado preferida de Warren Buffett, capitalização total do mercado de ações dividida pelo PIB. Quando as ações valem mais do que a produção de toda a economia, está supervalorizado. A média histórica é de 80% a 100%. Acima de 20% é caro. Acima de 150% é território de bolha. O indicador Buffett atualmente está em 185%, o mais alto da história, exceto pelo breve pico da Covid. Isso significa que as ações estão avaliadas em quase o dobro da produção da economia. Para que isso seja sustentável, você precisa acreditar que A. A economia crescerá 50% enquanto as ações permanecem estáveis. Ou B. As margens de lucro corporativas dobrarão a partir daqui. Nenhuma das opções é realista. As margens de lucro já estão em máximas históricas. O crescimento do PIB está desacelerando. O indicador deve reverter à média. A reversão à média de 185% para 100% significa que as ações caem 46%. Os bilionários veem isso. Você também vê agora. Segundo, eles veem o PE de Shiller em níveis de bolha. O PE de Shiller, também chamado CAP, preço-lucro ajustado ciclicamente, mede os preços das ações em relação a 10 anos de lucros ajustados pela inflação. Ele suaviza os ciclos econômicos e mostra a avaliação de longo prazo. A média histórica é de 16, 17. Abaixo de 12 é barato. Acima de 25 é caro. Acima de 30 é território de bolha. O PE de Shiller atualmente está em 34. Apenas 3 vezes na história ele esteve mais alto. Em 1929 atingiu o pico de 33, depois caiu. Em 2000 atingiu o pico de 44, depois caiu 50%. Brevemente durante a Covid atingiu o pico de 38, depois caiu 35%. Toda vez que o PE de Shiller excedeu 30, um crash se seguiu em até 3 anos. Estamos em 34 agora. Os bilionários conhecem a história. Eles estão vendendo. Terceiro, eles veem a dívida de margem em níveis perigosos. Dívida de margem é dinheiro emprestado para comprar ações. Quando os investidores estão otimistas, eles alavancam. Quando estão pessimistas, eles desalavancam. A dívida de margem atingiu 950 bilhões de dólares no final de 2024, perto de recordes históricos. Isso é perigoso porque a alavancagem amplifica tanto os ganhos quanto as perdas. Se as ações sobem 10%, investidores alavancados ganham 20%. Mas se as ações caem 10%, eles perdem 20%. E se as ações caem 30%, eles recebem chamadas de margem. Corretores os forçam a vender para cobrir empréstimos. Isso cria uma liquidação forçada em cascata. Em 2008, a dívida de margem era de 850 bilhões de dólares no pico. À medida que as ações caíam, as chamadas de margem forçaram vendas. As vendas empurraram as ações para baixo, mais chamadas de margem, mais vendas forçadas. A dívida de margem colapsou de 850 bilhões de dólares para 280 bilhões de dólares em 18 meses. Os 570 bilhões de dólares em vendas forçadas aceleraram o crash. Agora, estamos em níveis semelhantes. Os bilionários sabem que quando o mercado virar, esses 950 bilhões de dólares em alavancagem se tornarão vendas forçadas que acelerarão o declínio. Então eles estão saindo antes da cascata. Quarto, eles veem o colapso do mercado imobiliário comercial. Edifícios de escritórios estão 40 a 50% vagos devido ao trabalho remoto permanente. Edifícios comprados em 2019 e 2021 a preços de pico, com hipotecas de 3%, agora valem 40% menos. Essas hipotecas estão vencendo. Os proprietários precisam refinanciar a 7,8%. Quinto, eles veem a crise de refinanciamento da dívida corporativa. Empresas americanas devem 13,5 trilhões de dólares. Muito foi emprestado a juros de 2 a 3% entre 2009 e 2021. Esses títulos estão vencendo. Devem ser refinanciados a 6, 8%. Empresas que podiam pagar 3% não podem pagar 7%. Elas entrarão em default. Já estamos vendo isso. Falências corporativas em 2024 atingiram níveis não vistos desde 2010. Bed Bath & Beyond, Party City, Rite Aid, Silicon Valley Bank, dezenas de empresas menores, e a onda está apenas começando. Custaram 4 trilhões de dólares em títulos corporativos vencem entre 2024 e 2026. Se mesmo 10% entrarem em default, são 470 bilhões de dólares em perdas. Os preços dos títulos caem. Os spreads de crédito explodem. Isso se espalha para as ações. Empresas que não conseguem refinanciar vão à falência. A ação vai a zero. Os bilionários que administram essas empresas veem seus próprios balanços. Eles sabem quais não podem refinanciar. Estão vendendo antes que os defaults acelerem. Sexto, eles veem a dívida federal em espiral. O governo do Uexcala deve 36 trilhões de dólares. O déficit é de 2,4 trilhões de dólares por ano. Os pagamentos de juros atingem 1,2 trilhão de dólares anualmente, mais do que gastamos em defesa. Até 2027, se as taxas permanecerem em 5%, os juros atingirão 1,8 trilhão de dólares.
Isso é matematicamente insustentável. O governo deve a. Cortar gastos em 2 trilhões de dólares, politicamente impossível. B. Aumentar impostos massivamente, economicamente destrutivo. Ou C. Eles observam dinheiro causando inflação e desvalorização do dólar. Nenhuma opção é boa. O diferencial. Todas são destrutivas. Percebe o crescimento real. Os bilionários sabem que a espiral da dívida termina em crise, colapso da moeda, ou ambos. O crescimento da receita eles estão convertendo para ativos tangíveis e diversificando sua exposição pura ao dólar. As empresas reduzem seus custos. Zuckerberg observa as métricas reais de engajamento da Meta. O tempo de uso diminuindo, os preços dos anúncios sob forte pressão, os custos com IA explodindo sem um retorno claro sobre o investimento. Diamond percebe a verdadeira qualidade dos empréstimos do JP Morgan, com as inadimplências em ascensão, as baixas contábeis aumentando e as perdas no setor imobiliário comercial se acumulando. Estes são dados confidenciais e proprietários. Você não terá acesso a eles até a divulgação dos resultados trimestrais daqui a 3 meses. Até esse momento, a ação já terá sofrido uma queda significativa. Os insiders estão vendendo agora porque os dados internos revelam que o crescimento está desacelerando, as margens estão se comprimindo e as ações estão supervalorizadas em relação aos lucros futuros esperados. Esses 7 pontos de dados distintos narram exatamente a mesma história. As ações estão supervalorizadas em impressionantes 50%. A economia global está desacelerando perigosamente em direção a uma recessão. Os defaults corporativos e no setor imobiliário comercial estão acelerando de forma preocupante. A dívida federal é completamente insustentável e os dados internos das empresas estão se deteriorando rapidamente. A relação risco-recompensa para manter ações neste momento é simplesmente terrível. O potencial de alta, talvez de 10 a 20%, se a bolha especulativa por acaso continuar. O potencial de queda, por outro lado, é de 60% quando o mercado finalmente colapsar. Quando você já possui uma fortuna de 100 mil sois, como Bezos, arriscar 10 mil sois para tentar fazer apenas mais mil paus simplesmente não faz o menor sentido. É muito mais inteligente vender, preservar o capital e recomprar depois da queda com um desconto de 50%. Agora, permitam-me apresentar a vocês a linha do tempo. Com base em padrões históricos bem estabelecidos, quando exatamente a queda do mercado costuma ocorrer? O atraso médio entre o pico de vendas por insiders e o colapso do mercado é de 12 a 18 meses. Em 1987, houve vendas intensas no segundo trimestre e a queda veio no quarto trimestre apenas 6 meses depois. No ano 2000, observamos vendas pesadas no quarto trimestre de 1999, e a queda do primeiro trimestre de 2000 começou já em março de 2000. Foi algo praticamente imediato. Em 2007, houve vendas intensas ao longo de todo o ano de 2007. A queda do mercado começou em outubro de 2007. Foi um evento concorrente. O padrão histórico demonstra um atraso que varia de 6 a 18 meses. O ano de 2024 testemunhou vendas massivas e generalizadas ao longo de todo o ano, especialmente no segundo e terceiro trimestres. Se esse padrão se mantiver, a janela para a queda do mercado se estende do segundo trimestre de 2025 até o segundo trimestre de 2026. Isso representa um período de 6 a 18 meses a partir do pico das vendas. No entanto, existem fatores adicionais de tempo que precisam ser considerados. Os ciclos eleitorais presidenciais são de grande importância. Os mercados geralmente tendem a atingir seu pico no segundo ou terceiro ano dos mandatos presidenciais. O ano de 2025 é o primeiro ano de um novo mandato ou de um segundo mandato. O primeiro ano de mandato frequentemente apresenta uma volatilidade considerável. O verdadeiro perigo, no entanto, reside no segundo ano, que é 2026. Os defaults no setor imobiliário comercial atingem seu pico entre 2025 e 2026 à medida que as hipotecas e financiamentos vencem. A crise de refinanciamento da dívida corporativa atingirá seu ponto máximo entre 2025 e 2026. O déficit federal continua a explodir de forma alarmante ao longo de 2025 e 2026. Todas essas crises se convergem e se intensificam na janela de 12 a 24 meses que temos pela frente. Minha estimativa pessoal é que a queda do mercado começará em algum ponto entre o terceiro trimestre de 2025 e o segundo trimestre de 2026. O gatilho para isso pode ser absolutamente qualquer coisa. Uma grande falha bancária, uma cascata de defaults de dívida corporativa, um pânico generalizado no setor imobiliário comercial ou até mesmo um choque geopolítico inesperado. O gatilho em si, na verdade, não importa. O sistema financeiro está extremamente frágil. Qualquer choque, por menor que seja, inicia a cascata de eventos. E uma vez que ela começa, a liquidação forçada amplifica de fato ainda mais. Chamadas de margem, vendas algorítmicas, me apresentar a vocês resgates massivos de ETFs e um pânico generalizado. Os insiders bilionários que realizaram suas vendas estratégicas em 2024. Bezos vendeu impressionantes 13 mil reais quando as ações estavam entre 170 e 180 reais. Se a Amazon porventura cair 50%, o preço irá para 85 bucalags ou 90 reais. Ele terá a capacidade de recomprar o dobro do número de ações. Assim, ele dobra sua participação na empresa pelo mesmo montante pela metade do preço original. Diamond, por sua vez, vendeu suas ações quando estavam entre 155 e 165. Se o JP Morgan, por exemplo, cair 40%, chegando a 95 ou 100 AOC, ele recompra e consegue um lucro de 50% na operação completa de ida e volta. Os bilionários que realizaram suas vendas estratégicas em 2024 estarão sem dúvida muito mais ricos após a queda do que estavam antes, pois possuirão um número maior de ações adquiridas a preços consideravelmente mais baixos. As pessoas que mantêm dinheiro em espécie e aumentar significativamente sua participação. Quando as ações despencam 50%, o dinheiro em caixa permite comprar ativos pela metade do preço original. É exatamente neste momento que a riqueza geracional é verdadeiramente criada, não através da venda em pânico. Quando a queda do mercado finalmente chegar, o Federal Reserve imprimirá trilhões de dólares para tentar resgatar os de alta qualidade. Essa massiva impressão de dinheiro inevitavelmente desvaloriza o dólar. O ouro, mantém sua vez, pessoas que alocaram entre 10 e 20% de seu capital em ouro protegem sua riqueza, enquanto os investidores em ações perdem até 50%. Os vendedores a descoberto, ou seja, aqueles que apostam contra ações supervalorizadas, são os grandes vencedores.
Michael Burry lucrou 700 mil reais vendendo a descoberto hipotecas subprime no ano de 2008. John Paulson, os vendedores da descoberto que conseguem identificar corretamente o momento da queda lucram enormemente, mas essa é uma estratégia de altíssimo risco. O timing. O momento certo é absolutamente tudo. Você pode estar correto sobre a iminência da queda, mas se errar no timing, pode acabar perdendo absolutamente tudo o que possui. A maioria das pessoas no mercado não deveria se aventurar em vendas a descoberto, mas os profissionais que acertam o timing conseguem fazer verdadeiras fortunas. Quem, então, são os grandes perdedores? A classe média é quem mais perde. Todos os três pilares, a riqueza da classe média está concentrada em três principais lugares: de seu capital, os planos 401k, as contas de aposentadoria, o patrimônio imobiliário e as poupanças. Com 800 mil reais economizados e planejava se aposentar em 2025 e o mercado despenca 50%, você agora terá apenas 400 mil reais. Você não tem mais condições de trabalhar, você não consegue reconstruir sua vida financeira, sua aposentadoria está completamente destruída. Você passará seus anos finais na pobreza, mesmo tendo economizado de forma responsável por impressionantes 40 anos. Este é o terrível custo humano. Milhões de poupadores responsáveis são destruídos por um timing infeliz. Eles tiveram a infelicidade de se aposentar exatamente no pico do mercado. Fundos de pensão e grandes instituições também sofrem perdas significativas. O CalPERS, o fundo de pensão dos funcionários públicos da Califórnia, por exemplo, gerencia uma quantia colossal de 470 mil reais. Se as ações caírem 50%, eles perderão mais de 200 bilhões de dólares. Os benefícios são drasticamente cortados. Municípios inteiros entram em processo de falência. Aposentados recebem apenas centavos por cada dólar devido. As companhias de seguros detêm bilhões em ações e títulos. Quando ambos os mercados colapsam, elas se tornam completamente insolventes. Os segurados, por sua vez, perdem toda a sua cobertura. Isso se propaga em cascata por todo o sistema financeiro. Todos os que estão interconectados perdem em conjunto. Investidores alavancados são completamente aniquilados. Qualquer pessoa que tenha pegado dinheiro emprestado para comprar ações, se você comprou 100 mil reais em ações com 50 mil reais de dívida de margem, você possui 100 mil reais, mas com 50 mil reais emprestados? Esta é, em essência, a grande transferência de riqueza, da classe média para os bilionários, dos completamente despreparados para os que estavam preparados, daqueles que não conseguiram enxergar o padrão para aqueles que o viram claramente. Então, o que você deve fazer? Você não pode impedir a queda, mas pode se posicionar estrategicamente para sobreviver a ela, e, inclusive, lucrar com a subsequente recuperação. Primeiro, reduza sua exposição ao mercado de ações. Se você tem 80% em ações, diminua para 50% e levante dinheiro em espécie. Sim, você pode de fato perder alguns ganhos caso as ações subam mais 10 ou 20%, mas você preservará seu capital de forma significativa quando elas despencarem 50%. Os próprios bilionários estão ativamente levantando dinheiro. Você também deveria fazer o mesmo. Em segundo lugar, aloque entre 10 e 15% do seu patrimônio em ouro, seja ouro físico ou através do ETF de LD. Quando a queda do mercado chegar e o Federal Reserve imprimir trilhões, o ouro sem dúvida disparará. Isso ocorreu em 2008 e 2011, quando o ouro dobrou de valor. Aconteceu novamente em 2020 e 2021, com uma valorização de 50%. E acontecerá mais uma vez. O ouro funciona como um seguro essencial contra o caos monetário. Em terceiro lugar, tenha uma lista de compras já preparada. Quando as ações despencarem, caindo 40% ou até 50%. Quando todos estiverem em completo pânico, você precisará saber exatamente o que estará comprando. Empresas de alta qualidade, com balanços financeiros extremamente sólidos, como Apple, Microsoft, Visa, Costco e Johnson & Johnson. Prepare essa lista agora mesmo. Quando a queda do mercado chegar, você deve implantar seu dinheiro em caixa de forma sistemática nesses nomes, adquirindo-os pela metade do preço. Em quarto lugar, não se aventure em vendas a descoberto, a menos que você seja um verdadeiro especialista. Os bilionários não estão vendendo a descoberto. O mercado pode muitas vezes, na verdade, vendendo suas posições e levantando dinheiro mais longo do que você consegue permanecer solvente. Apenas em uma recessão econômica, dinheiro com uma taxa de desemprego de 10%, você corre o risco real de seu emprego e sua fonte de reservas de dinheiro em caixa, fundo de emergência permite que você sobreviva sem a necessidade de vender seus investimentos. A mídia fará uma cobertura de crise ininterrupta. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seus amigos entrarão em completo pânico. Seu plano 401k estará com uma queda de 50%. Você sentirá um desejo imenso de vender no fundo do poço. Não faça isso. Permita-me concluir com essa observação. O êxodo dos bilionários é uma realidade inegável. Prepare-se milhões de dólares em vendas agora, realizadas pelos investidores mais bem-sucedidos do mundo, totalizando impressionantes de forma racional, enquanto todos os As vendas de insiders representam o segundo ano mais alto já registrado na história. A relação venda-compra está em 9:1, o nível mais extremo observado desde o ano de 2007. Isso definitivamente não é um comportamento normal. Isso não se trata de uma simples diversificação impressionante. Este é o dinheiro inteligente, o smart money, de Schiller em 34, gritando um alerta para você. Recordes históricos, saia do setor imobiliário comercial em colapso, uma crise iminente de refinanciamento da dívida corporativa, a dívida federal em espiral ascendente, os dados de suas próprias empresas se deteriorando rapidamente, e por isso eles estão vendendo. O padrão observado em 2007 está se repetindo de forma exata. Grandes insiders estão vendendo suas posições 12 a 18 meses antes da iminente queda do mercado. Estamos exatamente nessa janela de tempo agora. A queda está de fato chegando. O período do terceiro trimestre de 2025 até o segundo trimestre de 2026 é a zona de perigo real. Talvez aconteça mais cedo, se um catalisador inesperado surgir, ou talvez um pouco mais tarde, caso a bolha se estenda. Mas uma coisa é certa, ela está chegando. Os bilionários estão comunicando isso a você através de suas ações concretas. 13 mil dólares de Bezos, 9 mil de Zuckerberg e a primeira venda já registrada por Diamond. Eles não estão errados em suas análises. Eles podem estar um pouco adiantados, mas definitivamente não estão errados. Se este documentário lhe revelou um padrão que você ainda não havia percebido, se você compreende que o maior evento de venda de insiders desde o ano de 2007 está ocorrendo neste exato momento, então você se encontra diante de uma escolha crucial. Você pode ignorar completamente o sinal e simplesmente esperar ter sorte, ou pode reconhecer o padrão e se posicionar de forma adequada. Reduza sua exposição a ações, levante dinheiro em caixa, mantenha ouro, prepare sua lista de compras e, acima de tudo, prepare-se psicologicamente. Porque ao longo dos próximos 12 a 18 meses, absolutamente tudo irá mudar.
O êxodo dos bilionários já começou, o padrão é inequivocamente claro, a queda do mercado está de fato se aproximando. Posicione-se, portanto, de forma estratégica e adequada.